Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Vamos falar um pouquinho de carro híbrido? Vamos falar um pouquinho sobre o carro híbrido, Fernanda. Olha só, nossos ouvintes, muitas curiosidades estão surgindo quando falamos de carro elétrico e carros híbridos, tá, Fernanda? E um dos itens que nos leva a comprar um carro híbrido, todos nós, é a economia de combustível, né? Mas a gestão dessa bateria, o problema de hoje aqui é a bateria, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pode ser um fator muito crítico, né, em relação ao consumo de combustível. E o peso da bateria descarregada, ela acaba transformando um híbrido plug-in em um grande problema, isto é, ele vai aumentar muito o consumo de combustível. Olha então, só, o que era para ser uma solução virou um problema. Virou um problema. E o que está acontecendo, socializando aqui com você e com os nossos ouvintes? Alguns motoristas até carregam uma vez por semana. Vai lá no fim de semana, Fernanda, ele vai e carrega o carro dele. Mas com o tanque cheio de combustível, ele acaba deixando para lá. E aí ele não recarrega a bateria do carro, o plug-in, o carro elétrico, isso é o híbrido plug-in. E aí o que acontece? Ele continua rodando a semana inteira com combustível. E nesse caso, o motorista acaba ficando com aquela preguiça, ou então ele, eu não tenho ali em casa para carregar, ou então é só no trabalho, a dificuldade do dia a dia, o consumo aumenta muito, porque essa bateria, ela é pesada, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que está acontecendo, essa curiosidade aí, do que está acontecendo com as pessoas que estão com esse carro elétrico, híbrido plug-in, e aí nós vamos contar um pouquinho sobre como tudo isso acontece. Então tem a ver com mau uso, não é? Tem a ver com mau uso. Mas antes disso, eu queria explicar para os nossos ouvintes como funciona o híbrido plug-in, ok? Excelente. Olha só, Fernanda, o carro híbrido plug-in, ele tem a capacidade de operar tanto como energia elétrica como combustível, né? O combustível tradicional. Um carro híbrido plug-in é um tipo de veículo que combina dois motores, tá, pessoal? Um motor elétrico e um motor a combustão. A diferença entre o híbrido comum, tá? Porque além disso ainda temos o híbrido comum. A diferença é que o híbrido plug-in, a bateria dele elétrica pode ser carregada na tomada. Enquanto o outro, que é o híbrido comum, a energia dele é gerada pelo motor, a combustão, e o sistema de frenagem. A cada momento que você freia, ele manda essa carga, essa energia para o motor elétrico, para a bateria, fazendo essa carga. Então, essa é a grande diferença. Então, o carro híbrido plug-in, ele pode ser carregado em estação de carro elétrico normal, como todos os outros. É uma tecnologia que visa reduzir a emissão de CO2 e o consumo de combustível, proporcionando, claro, uma condição mais sustentável e eficiente para o motorista. O problema é que a expectativa em relação a essa bateria é quando ela carregada, ela permita uma condução realmente silenciosa e mais de um carro assim, com muita evolução. E a realidade é que se essa bateria ela estiver descarregada, está se tornando um peso morto, você acaba levando um peso muito grande. Aí você me pergunta, Ricardo, quanto pesa uma bateria dessa? Uma bateria dessa pesa entre 200 e 300 quilos, né? Ela tem uma vida útil, Fernanda, entre 10 e 15 anos, dependendo da capacidade da bateria e do modelo do veículo, né? E essa bateria, ela funciona muito bem, mas ela precisa estar carregada. Se não estiver carregada, com certeza vai ser prejuízo na certa, né? Porque você está carregando um peso morto, um peso a mais, que acaba trazendo uma inércia maior para o motor, para que ele possa funcionar e o carro possa fluir. Então, quem tem carro híbrido plug-in tem que ter essa bateria realmente carregada, Fernanda. Entendido. Então tem que se antecipar, né? Porque eu imaginava, né, que à medida que você vai rodando, né, ele vai se autoalimentando. Ele vai se alimentando, mas você tem que ter o quê? No caso do híbrido
comum, você não precisa, porque você tem o combustível que você coloca e ele por si só, ele vai recarregando a bateria. Mas o híbrido plug-in, você tem que carregar a bateria lá na tomada. E aí quando você não recarrega, Ricardo, ele funciona, mas vai funcionar a combustão. Esse carro vai estar funcionando a combustão. E aí a sua bateria vai ficar parada, você não está utilizando a bateria, 200, 300 quilos você está levando ali, o tanque de combustível cheio, mais aí 70, 80, 90 litros, 80 litros, 70 litros, você também está levando a mais de peso. Então, isso aumenta o consumo. Essa pesquisa e esse comentário que nós estamos tendo é porque as curiosidades que eu falei no início, é porque começou a observar que esses híbridos estão consumindo muito. E as pessoas começam a indagar por que estou consumindo muito, já que meu carro é um carro híbrido. Porque você não está utilizando a bateria. Então, quando você não utiliza a bateria, ele perde a eficiência. E aí, Fernanda, alguns carros híbridos plug-in, ele tem uma autonomia de 1.000 quilômetros, sem precisar reabastecer. Então, outra coisa também, que a estrada ou a rota escolhida, ela pode diminuir muito a autonomia. E isso já está, eu faço um parêntese aqui, isso já está acontecendo com carro elétrico. Às vezes a pessoa fala bem assim, eu tenho tanto de autonomia. Aí ele vai para Marechal Floriano, vai para Domingo Martins, som ligado, aquela coisa toda, e utilizando o telefone celular, e aí ele vê que a autonomia dele foi lá embaixo. Porque o trajeto também, né, tem muita diferença. A estratégia de condução e a topografia das rotas, eles afetam significativamente o consumo de combustível. Em área urbana, na cidade, por exemplo, as paradas são mais frequentes, as velocidades são mais baixas, Fernando. O motor elétrico, ele acaba sendo mais vantajoso. Então, ele vai atuando mais no motor elétrico. Agora, já na estrada, onde você mantém uma velocidade constante e velocidades altas, o motor a combustão, ele acaba sendo mais solicitado, aumentando o consumo. Então, esse carro híbrido plug-in, ele fica variando entre motor elétrico, motor a combustão. Você vai fazer uma ultrapassagem, ele pode utilizar os dois motores para te dar maior força. Mas o assunto hoje aqui, para não complicar a cabeça dos nossos ouvintes, é o peso, as pessoas que estão dizendo o meu carro está consumindo muito. Então, foram observar o porquê que está consumindo muito, porque está levando um peso morto. Em alguns momentos, o motor elétrico poderia estar sendo acionado, né? Mas o carro está sem bateria. Ele precisa deixar de trabalhar um pouco a combustão para a bateria funcionar e ele se tornar um carro elétrico. Então, ouvida a sua explicação, agora a conta tem que fechar. A conta tem que fechar, porque ele comprou um carro caro. Esse carro não é um carro barato. Ele foi lá, ele pagou por uma tecnologia extremamente promissora, né? Nós sabemos que as fábricas, elas estão trabalhando de maneira muito forte para diminuir o tamanho dessa bateria, diminuir o peso e aumentar a autonomia, como aconteceu no caso dos nossos celulares. Os mais antigos aqui sabem do telefone, né, como ele era pesado, celular e tal. Hoje nós colocamos no bolso do paletó, dentro das bolsas pequenas das mulheres e tal, enfim, ficou tudo mais fácil. Mas isso demorou um tempo para essa tecnologia chegar e nós temos essa bateria que dura 2, 3 dias aqui, dependendo do consumo e quem utiliza o celular. Mas o carro vai acontecer o mesmo. Elas serão bem melhores. Eu acredito que no futuro nós teremos baterias com mais facilidade de substituir. Muitas pessoas não compram hoje um carro elétrico com medo de passar aí os 7, 8 anos e vai falar assim, pô, e agora o que eu faço? Perdi o carro. Porque a bateria ainda hoje está em torno de 70% a 80% do valor do carro. Então, ele é muito caro. Então, devido a esse fator, muitas pessoas ainda não estão investindo no carro elétrico. Fora os outros, né? Que a dificuldade de recarga, sair daqui para um lugar maior, mais distante, Ricardo, não tem condições, né? Ouvinte Marcos aqui está me perguntando qual é a opção do híbrido aí mais barato e qual você compraria. Um minutinho. Rapidinho, eu compraria o Toyota. É o que está vendendo mais, é o que está com mais tecnologia, é o Corolla Cross da Toyota. Esse carro está muito bom,
boa aceitação, é um dos mais vendidos, está dando menos problema e a Toyota está saindo na frente em relação a essa tecnologia. Mas não é o mais barato. Mas você vai ter mais durabilidade, você vai ter revenda. Você vai ter facilidade de revenda. Se você comprar um outro carro, você vai despencar o preço. Então você paga barato agora e perde muito mais lá na frente. Quanto então, é esse desembolso aí do Corolla Cross? Desculpa, não escutei. O quanto é o desembolso? Fernanda... 200 e poucos mil. Eu conserto, mas deve estar em torno aí, depois o Adalberto ajuda, a Patrícia deve estar em torno aí, eu vou dar um chute aqui, uns 160 mil, 140 mil, 150 mil. Será? Em torno disso. Depois eles vão poder... Corolla Cross híbrido? É. Tá bom, nós vamos descobrir aqui. Deve estar nessa faixa. Obrigada, Ricardo. Até a próxima segunda, hein? Até a semana que vem, um forte abraço.